A paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Amém. A paz do Senhor. Amém. Diga para o teu irmão que bom que você veio no culto de hoje. O bom que você veio. Deus tem uma palavra para a nossa vida nesta noite. Eu estava ouvindo uma canção que nós cantamos por último ali, que fala de nós levantarmos as nossas mãos e rasgarmos o nosso coração na presença de Deus. O maior sacrifício que chama a atenção de Deus é um coração aquebrantado. É um coração que chega diante dele aquebrantado, um coração arrependido, um coração que tem fome e sede da presença de Deus. E aí Jesus falou assim: aquele que tem fome e sede será farto. Nós temos que ter fome pela presença de Deus, querido. Porque o dia que eu e você tivermos fome, uau, este mundo nada mais nos importa. Viveremos no mundo como a Bíblia diz, peregrinos, com uma missão, falarmos do reino de Cristo. Mas os prazeres e manjares do mundo não mais importarão para nós. Não nos chamarão a atenção. Não roubarão a presença de Deus na nossa vida. Porque nós vamos querer só Deus. Só Deus. E enquanto não estivermos cheios, nós não vamos parar. E quando estivermos cheios, vamos transbordar para nos encher mais e mais da presença do Senhor. Quero que você sentado mesmo e a tua adoração a Deus por um minuto. Seja ousado, diga: papai, eu te amo. Papai, tu é lindo, papai, tu és belo. Diga para ele aquilo que você ainda hoje não disse. Fale para ele tudo aquilo que você ainda não falou para ele. Espírito Santo, acalma cada coração nesse ambiente, a cada vida que entrou neste lugar. Sim, Espírito Santo. Oh, aleluia! Tu és filho do Senhor. Tu és o princípio, tu és o começo, tu és o fim, tu és o princípio de todas as coisas, tu és o fim de todas as coisas. Tu és lindo, Senhor! Aleluia! Oh, aleluia! Não me lance fora da tua presença! Não me lance fora da tua presença! Não me tire de mim o teu Espírito! Não me tire de mim o teu Espírito! Mas torna-me dar de volta a alegria da salvação! Volta-me dar de volta o prazer e a fome pela tua presença! Pela tua presença! Oh, me ensina a voltar ao secreto! Me ensina a voltar para o quarto e orar! Me ensina a ter fome de ti! Oh, aleluia! Espírito Santo! Tua presença é real em nosso meio. Valeu, Senhor. Não peça nada, não peça cura, não peça dinheiro, não peça saúde. Não peça porta de emprego, não peça nada, a não ser a presença, a presença. Porque se tivermos a presença, as demais coisas sobrevirão sobre ti. Alívio da tua alma, toda angústia. Adore você aí no teu particular. Sua glória, Senhor. Glória, Senhor.
Deus tem cuidado de tudo. A queda do teu coração, Deus tem cuidado de tudo. Não importa qual é a previsão que você está vendo. O homem apenas pode dar a previsão, mas quem dá a provisão é Deus. Deus entra com provisão na nossa vida. Glória a Deus. Amém. Querido, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Está tão bom de falar com Deus. Glória a Deus. Falar com o Pai é bom, queridos. É um diálogo de filho e pai. Você chega para Deus e diz: Pai, como está hoje, Pai? O que tu espera de mim hoje? Sabe que todo dia, irmão Verão, Deus espera que, ao abrir os nossos olhos, Ele espera que nós digamos alguma coisa. A criança, quando começa a falar, interessante que toda criança que começa a falar, ela nunca começa pela palavra mãe. Porque nós já temos este DNA paterno de Deus. E é por isso que nós começamos sempre falando: Papai. Você já percebeu que nenhuma criança fala mãe primeiro? É sempre pai? Nós temos essa carícia do pai. E o pai fica ali desejoso, esperando que pela manhã, quando abrirmos os nossos olhos, nós digamos: Pai, hoje, meu primeiro bom dia vai para ti. O meu primeiro pensar vai para ti. O meu louvor vai para ti, porque tu mereces toda a honra, toda a glória. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu falei domingo. Quanto Deus nos ama é demais. Deus é loucamente apaixonado por nós. E a expressão apaixonado até não seria o correto, porque paixão é momentânea e passageira. É um amor incorruptível. É um amor que ultrapassa o tempo da eternidade. Porque Deus nos ama antes de nós sermos fecundados no útero de nossa mãe. Deus nos amou primeiro. E o bom de tudo, que Deus não deixa de amar. O bom de tudo, que Deus não deixa de amar. O filho pode ser problemático para a mãe, mas a mãe nunca vai deixar de amar o filho. Ela nunca vai deixar de amar o filho. Entre 10 filhos, se um estiver doente, ela dedicará todo o seu tempo na recuperação do um doente. Porque os 9 não precisam, mas o um precisa. E esse amor não é um amor que classifica quem ele ama, porque ele ama a todos. Independente se você é certo ou errado, Deus te ama da mesma forma. Salmos 32, versículo 3, é uma palavra que Deus colocou no meu espírito e coração. Eu quero compartilhar com a igreja hoje. O tema da mensagem de hoje é: livre-se de todo o trauma do passado. É muito boa essa palavra hoje. Até eu gostei. Peguei para mim hoje de tarde. Aceitei Jesus hoje de tarde. Não é verdade? Essa palavra aqui é bênção. Livre-se de todo o trauma do passado. Salmos 32, versículo 3. Quando eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou uma sequidão hostil. E o meu humor se tornou uma sequidão hostil. Quando eu me calei, meus ossos secaram. Tiago capítulo 5, versículo 16, Tiago está escrevendo assim: confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Trauma. O que é trauma? Nós temos 2 sentidos desta palavra. Quando alguém quebra uma perna, diz assim: causou um trauma lá, cranianos, causou um trauma no braço, quebrou o braço.
trauma, querido e irmã, que é o trauma emocional. O trauma emocional, ele fica registrado na nossa consciência ou na nossa memória, pois o ser humano, ele tem vontade e ele tem emoção. E quando a sua emoção é abalada pelo trauma vivido, geram consequências a curto, a médio e a longo prazo, se não confessado diante de Deus. Guarda aí, tá? Quando não confessado diante de Deus, a ferida que foi aberta, gerada pelo trauma na minha e na tua vida, ela gera a curto, a médio e a longo prazo um fardo na minha e na tua vida. E isso atrapalha a nossa vida emocional, atrapalha a nossa vida conjugal. Se formos para o nosso relacionamento conjugal, para uma construção de uma família, levando conosco o trauma não tratado, não curado, ele vai atrapalhar no nosso relacionamento conjugal, profissional e ministerial. Pegou? Não sou psicólogo, mas o que está em ti me sabe. Amém? Então segura aí que Deus vai falando. Quando o trauma vivido, e você sabia que crianças podem nascer traumatizadas? Você sabia que crianças podem nascer traumatizadas desde o ventre de sua mãe? Porque a mulher, quando está no seu período de gestação, ela se torna uma mulher emotiva. Toda mulher grávida, ela se torna sensível. Ela chora com muita facilidade. Ela se emociona com muita facilidade. Mas tudo que ela viver durante a sua gestação, de 8 a 9 meses, a criança no ventre também irá viver. Por isso, nós temos hoje, no mundo inteiro, adolescentes, homens e mulheres, que já nasceram traumatizados pelaquilo que a mãe viveu e aquilo que ele ou ela viveram no ventre quando estavam lá. Mas essa ferida tem cura. Essa ferida traumática que se gerou por uma ferida, por uma ofensa, por prática de palavra, ou até mesmo por agressão física, tem cura. Porque o pior de tudo, querido, não é a agressão física. O pior de tudo é aquilo que você ouve. Pessoas vivem traumatizadas. E o nosso irmão Davi, ele estava dizendo: quando eu me calei, meus ossos secaram, e eu me tornei mal-humorado. É por isso que o ser humano tem dificuldade de entender o outro ser humano, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você olha para o outro e acha o outro mais complicado do que você. Mas você não sabe o que aquela pessoa já passou no seu período. Você não sabe o que provocou essa pessoa a se tornar tão hostil, tão seca, tão mal-humorada, tão ranzinza, tão fechada. Uma pessoa que não ouve muito, uma pessoa que não tem muita comunicação uma com a outra. Porque todo trauma que nós vivemos, quando não curado, escute, eu estou falando essa palavra, eu vou falar repetidamente durante essa mensagem. Todo trauma, quando vivido, não curado, ele nos atrapalha, em todos os sentidos. Por isso, nós temos pessoas que vivem altos e baixos na sua vida emocional. Pessoas que vivem altos e baixos na sua vida emocional. Porque o trauma, que dependendo do que você viver, ele gera consequências. E consequências que geram sequelas, que quando não tratado, vão te atrapalhar em todas as áreas da tua vida. Por isso muitas pessoas vivem indecisas, inseguras no relacionamento. Um exemplo, quando uma menina, ela não é ensinada por sua mãe para ser uma esposa, quando ela não aprende a cozinhar, quando ela não aprende a administrar o seu lar,
da sua mãe palavras que não deveriam ouvir. Você não aprende nada. Você é teimosa. E nós sempre usamos algo que devemos mudar hoje. Nós sempre usamos algo que nós precisamos mudar. Todos nós trouxemos heranças familiares, culturas familiares, traços familiares. Mas lembra uma coisa, até Cristo, até você conhecer Cristo, você traz heranças familiares. Mas a partir do momento de um novo nascimento, você passa a ter uma outra família em Cristo Jesus. E toda herança familiar é rompida. Mas nós armazenamos em nossa memória e usamos. Vou dar um pause aqui, ó, stop. O círculo que mais fere um ao outro é o círculo familiar. É a pessoa mais próxima de você. O amigo, a amiga, o amigo que acusa da amiga, que brinca com os sentimentos. O círculo que mais se fere o ser humano é o círculo familiar. E Davi está falando muito bem do que ele estava vivendo. Porque Davi viveu dentro do círculo familiar dele um abuso sexual. O seu filho Aminon estrupou a sua filha Tamar. Ele abusou sexualmente dela, tirando o seu sentimento, ferindo os seus sentimentos, estraçalhando as suas emoções, e não se arrependeu. 2 anos depois, seu irmão Absalão tramou a sua morte por a dor que ele causou na sua irmã. Escute, o trauma que se abriu na família de Davi nunca foi curado. Absalão matou Aminon. Anos mais tarde, Absalão quis tirar o reino do seu pai Davi e matou o seu outro irmão. Toda ferida, quando não tratada, querido. Eu costumo dizer aqui na igreja, baseado no versículo bíblico, Mateus 7,12. Tudo que querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Hoje o que mais nós nos deparamos, são filhos que expressam a sua dor, se mutilando, indo para o mundo das drogas, se rebelando contra seus pais e dizendo no final de tudo: minha mãe e meu pai nunca me deram amor. Me deparei com quantos jovens dizendo isso. E a palavra que o Espírito me colocou no meu coração sempre para eles foi: aquilo que seus pais não receberam, eles não sabem dar. E não significa que eles não amam. Muitas vezes, querido, você não sabe dizer que ama. Não é porque você não ama, é que você não recebeu. Quando nós não recebemos carinho, nós não sabemos retribuir carinho. Quando nós não recebemos elogio, nós não sabemos elogiar. É uma consequência de feridas que vão sendo abertas. Porque todo aquele que um dia é ferido, se não curado, ele volta a ferir. Voluntariamente ou involuntariamente. Todo aquele que feriu, quando não curado, seu trauma, sua ferida, ele também volta a ferir. Ele volta a ferir, ele volta a machucar, no intuito de fazer com que aquela pessoa que ele está ferindo sinta a mesma dor que ele também está sentindo. Davi se calou. Primeiro sintoma, ou sequela, do trauma não tratado, é o afastamento. Você está cercado de amigos, mas aparentemente parece que ninguém nota a tua dor. Parece que ninguém vê o que você está passando. Porque você não consegue expressar com palavras. Você não consegue dizer o que está sentindo. Sabe, querido, eu cometi esses erros no início da minha caminhada como pai.
E muitos pais cometem esse erro que eu cometi. Mas eu não consegui consertar. Sabe aquelas baratas que você dá no filho? E que você deu? E que você disse para o filho ou para a filha: não chora. Você está criando ali um menino e uma menina que não sabe expressar os seus sentimentos emocionais. E quando nós não conseguimos expressar os nossos sentimentos emocionais, gera uma sequela de dificuldade de relacionamento ou de comunicação com outra pessoa. Nós temos dificuldade de expressar as nossas emoções, porque lá no círculo familiar, quando éramos corrigidos com as varadas, nossos pais diziam para nós: não chora, e nós reprimíamos o choro. Bota um vírgula aqui. Não estou culpando nenhum pai, porque tudo aquilo que os pais aprenderam, eles também nos ensinaram. Certo ou errado, nos ensinaram. Mas a geração de agora está doente. A geração passada continua doente. A geração atual está doente. E a geração que está vindo também está doente emocionalmente. E Cristo, por meio do Espírito Santo e por meio da confissão da dor, quer começar o processo de cura na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus não está te culpando de nada. Deus está querendo curar você. Ele quer entrar na tua vida. Talvez aí dentro de você, querido, você esconde uma ferida mais profunda que você não falou nem para tua esposa, nem para tua mãe, nem para o teu pai. Palavras são como semente. Ao entrarmos pelo ouvido, desce até o coração. E quando encontra o coração já ferido, nasce raízes. Hoje Deus quer libertar você de todo o trauma que você viveu. Eu não sei qual foi o trauma que você viveu. Eu não sei qual foi a dificuldade que você viveu até hoje. Talvez no colégio te botavam apelidos. Se você era uma pessoa muito obesa, o gordo. Se você tinha mais dificuldade de aprender, o burro. E aí por diante. Nós ferimos sem se sentir que estamos ferindo. Porque já estamos feridos. Quando não tratado, por isso que estou usando essa palavra, para que você sintonize bem. Quando não tratada a ferida emocional, nós ferimos sem se sentir que estamos ferindo. Ofendemos sem se sentir que estamos ofendendo. Glória a Deus. Verão, será que tu poderia fazer um favor de vir até aqui? Não tenho nenhuma revelação para ti, tá? Já tranquilo. Só quero dar uma demonstração para você. Vou botar nesse homem aqui que é grande. Todo trauma vivido, quando não tratado, gera revolta. Ira. Amargura. Segura aí, liberal. Faz favor, né? Desprezo. Medo. Que em seguida vem complexo de inferioridade. Você tem a mesma capacidade que uma pessoa tem de fazer o que você faz, mas pelo trauma do medo, você desenvolveu o complexo de inferioridade e faz com que você, mesmo sabendo fazer, se sinta inferior àquela pessoa que sabe fazer. A mesma coisa que você foi capacitado a fazer. Todo o trauma vivido quando não tratado. Ei, pare para pensar assim, queridos. É pouca coisa com a gente só? É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Muito. Um ser humano só. Isso, tudo isso, irmão Everaldo, quando não tratado, se torna isso. Segura aí, irmão Everaldo. Levanta aí, irmão Everaldo.
Fala para os irmãos. Se torna um peso. Muito difícil carregar todo. Se torna um peso. Eu já dei. Está vendo? Livre-se de todo o fardo emocional. Pode sentar aí, irmão. Quando não tratado, se torna um peso. É por isso que há muitos têm morrido de infarto. Muitos dão crises de ansiedade. Toda crise de ansiedade, escute o que eu vou falar para você, é o trauma não tratado. Porque toda crise de ansiedade tem nome. Toda crise de ansiedade tem nome, tem porta, tem dia que começou e não foi tratada. Não foi tratada, e por não ser tratada, gera em nós um grande fardo. Vem aqui, Tiago, faz o favor. Pega aqui para os irmãos e caminha até lá aquela porta, se o senhor puder. Não vai forçar. Pesado. Leva até lá só e depois fala para os irmãos, faz o favor. Sabe o que é, irmãos? A gente só vai guardando. Só vai guardando, acumulando. E as pessoas, ao invés de enfrentar, como tu sentiu o diabo fato? Exato. Um fardo que ninguém quer carregar, né? Por isso que devemos viver nossa vida em Cristo, né? Curar nossos feridos para que não ferimos outras pessoas. Carregar esse fardo, imagina só, carregar a vida inteira esse fardo. Agora imagina se atar no pé esse fardo. Segundo o irmão Everaldo e o diácono Fábio, e é realmente pesado. Eu coloquei pedra e busquei voluntário para que você sinta o que vai gerando durante os anos da vida. Uma mentira teológica que o diabo prega. O tempo cura, pastor. Nunca concordei, porque o tempo não cura. O tempo é um fator fundamental na minha e na tua vida e corre depressa. O que você deixa de fazer hoje para fazer amanhã pode ser tarde. Aquilo que você está fugindo, porque o primeiro passo, e eu vou encurtar porque é uma mensagem bem cumprida, e eu não vou me prolongar para nós orarmos. O primeiro passo para a cura de todo o trauma vivido, tanto no ventre como fora do ventre, o primeiro passo é o enfrentamento. E esse é o difícil. Porque todo o fardo que se gerou, daquela pessoa que te feriu, que gerou fardo em você, você vai lembrar da dor. Você vai lembrar da dor, do que a outra te causou. E quando você lembrar da dor, o teu coração pode se endurecer, a não perdoar, porque nós usamos uma lógica. Quem me feriu é que tem que me pedir perdão. Eu escutei um testemunho de um homem, eu já falei algumas vezes aqui na igreja. Este homem foi traído pelo melhor amigo. O melhor amigo jantava na sua casa, almoçava na sua casa, tinha liberdade de entrar e ir. Esse amigo levou a sua esposa e seus filhos. Durante longos anos da vida, esta pessoa carregou um fardo de ira, de mágoa, de rancor, de desprezo, complexo de inferioridade e de vingança. Ele carregou um fardo. Mas um dia, ele se deparou com o amor de Deus. E ele se desfez de todo o fardo. E ele procurou esse homem. E quando ele procurou esse homem, segundo ele me contando, ele chegou para esse homem e disse assim: eu vim aqui hoje te pedir perdão, por durante todo esse tempo eu alimentei da tua vida ira, sede de vingança, ódio, mas eu encontrei o amor de Deus. E ele me contou que aquele homem levantou de pé e disse assim: eu preciso te pedir perdão. Lembra de uma coisa que eu falei aqui? Tudo aquilo que nós queremos que os homens nos façam primeiro, nós devemos
perdão ou liberar perdão, eu devo procurar essa pessoa primeiro. A moeda tem dois lados. E dos dois lados sempre se fere. Um fere mais, o outro fere menos. Mas quando não se desfeito, gera um fardo pesado. Muito pesado. E muitos chegam ao ponto de não ter mais força para carregar. Não tem mais ânimo para viver. Não tem mais coragem para viver. E muitos fazem como Jacó. Vamos fugir. Mas um dia Jacó se encontrou com Deus. E disse, agora vou voltar com meu irmão Esaú. E vamos nos perdoar. E eu irei me desfazer de todo o fardo. Pare de fugir do teu trauma. Pare de ignorar a tua dor. Pare de tapear a tua dor, fingindo que você não está sentindo. Lembra que Tiago 5,16 está dizendo, confessai os vossos pecados uns aos outros, e então serão curados. Nem sempre é pecado, mas é o trauma que você viveu. Quantas mulheres, quando estavam grávidas, queriam um homem, e nasceu uma menina? Lá no ventre, a filha que estava lá, já sentiu. E querido, eu quero falar uma coisa aqui, antes de terminar, para nós orarmos. Toda rejeição abre porta para o espírito de rejeição. E todo espírito de rejeição que entra em uma criança, torna essa criança revoltada com a sua própria vida. E toda palavra que eu e você lançamos pode gerar vida ou morte, gerar libertação ou aprisionamento. Hoje, o Espírito de Deus te trouxe a esse ambiente para que você pare de fugir. Para de fugir, querido. E faça como Davi, no versículo 5. Confessei-te os meus pecados, e a minha maldade não encobriu. Ele disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha maldade, os meus pecados. Capítulo 51 dos Salmos, ainda Davi está dizendo 51, 10 e 11. Renova em mim, Senhor, o espírito reto, e torna-me da alegria da salvação. O que vou falar aqui, querido, não estou me colocando contra a medicina. A medicina foi Deus que instituiu sobre a terra. Mas nenhum remédio que combate a crise da ansiedade, que combate a depressão, vai te trazer a paz e a cura. Também não estou dizendo com essas palavras que você não deve tratar e que você não deve tomar o remédio. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você hoje, baseado na palavra do Senhor, confessa para Deus a tua dor. Se desfaça do fardo. Porque todo remédio ele traz um tranquilizante. É apenas um momento em que você vai aliviar a tua dor e vai anestesiar a tua dor. Sabe aquele dente cariado? Que quando começa a doer, ao invés de arrancar ou tratar um tratamento de canal ou extraí-lo, você vai lá e passa a gotinha milagrosa, aquela passa já. Aí você diz, passou. 15 dias depois volta a doer de volta. E você de volta coloca. Por medo de enfrentamento. Por medo do enfrentamento. Hoje, se te falta coragem, o Espírito de Deus vai ser a tua coragem. Se te falta força, Ele vai ser a tua força. Se te falta ânimo, Ele vai redobrar o ânimo em você. É por isso que às vezes você não entende a tua vida de felicidade em outro momento de mau humor. E os que estão ao redor de você, pior ainda. Hoje, o Espírito do Senhor quer te libertar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Se a mensagem que Deus nos
trouxe hoje identificou com você e você viveu um trauma na tua vida, mas até hoje é um fardo que você carrega e deve ser pesado, carregando o fardo, porque esse fardo está roubando a tua felicidade, esse fardo está roubando a tua alegria, esse fardo está te matando aos poucos. E a ansiedade tem nome. Pastor, eu luto com meu filho há muitos anos. Faça como a mãe de Moisés, entrega ao Senhor e descansa. Não lute mais com a tua força. Não lute mais com a tua força. Para de lutar com a tua força. Mas lembra de uma coisa, quando entregar na mão de Deus, não atrapalhe Deus. Porque Deus vai tratar com ele, vai tratar com ela. Não atrapalhe Deus. Deixa Deus trabalhar do jeito que Ele sabe. Deus não vai matar. Deus não vai castigar. Deus vai curar, libertar e restaurar esta filha e este filho que você lutou até agora e se tornou já pesado. Entrega para o Senhor. Hoje, querido, para nós orarmos, sentado ainda aí no teu banco, sentado ainda no teu banco, qual é o fardo que você precisa se desfazer? Já carregou demais esse fardo. Está na hora de se desfazer dele. Eu ouvi uma certa vez em um treinamento que eu estava para dependência química, essa psicóloga estava passando, eu achei muito interessante o que ela falou. Isso já faz tempo. E ela falou, tem problemas na nossa vida, que nós namoramos, noivamos e casamos, e o pior de tudo, que não tem a última frase, até que a morte nos separe, levamos junto no caixão. Porque todo o sentimento da alma só se desfaz quando vomitado para fora. Lembra que Davi falou no versículo 5 do capítulo 32? Confessei-te os meus pecados. E aí ele se disse assim, ó, uau, estou aliviado, não carrego mais esse fardo. E aí ele clama no capítulo 40, esperei com paciência, no 50 ele vai dizendo ao 51, e dali em diante ele vai dizendo tantas coisas. Até onde? Eu vou usar a última palavra, não está na minha mensagem, mas me traz ao coração o Espírito Santo. Hoje é dia de pedir divórcio ao teu fardo, separação. Jesus falou no Mateus 11, 28, que Jesus falou? Vinde a mim que estás cansado. Eu fico imaginando Jesus no monte, todo o povo sentado, e ele grita, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei para as vossas almas descanso. Descanso. Aleluia! Descanso! Só no Senhor! Só no Senhor! Quando se desfizer de todo o fardo pesado. Querido, escute. Quando você se desfaz do fardo pesado, Everaldo, vem cá. Faz um favor, não mais perto. Como está o fardo agora, depois de se desfazer dele? Assim que tem que estar o teu fardo, querido. Fardo, leve. Porque o Senhor diz assim, há um convite e há uma substituição. A continuidade de carregar o fardo pesado é de Jesus ou é sua? É sua ou de Jesus? Oi? A escolha é sua de se desfazer do fardo pesado. E pegar o fardo leve é sua. Jesus quer tirar esse fardo pesado. Olha aqui, ó. Quanta pedra você tem carregado. Tem uns que já andam assim.
Tem outros que já nem conseguem mais andar. E aí aparece um cara chamado Jesus e assim: substitua o teu fardo pelo meu, que é leve, que é suave. Se coloque de pé. Qual que você vai carregar hoje? Você vai carregar. Aleluia. Qual você vai carregar hoje? Talvez o teu fardo está pesado, mas hoje tem que substituir ele. Para de andar com fardo pesado. Pastor, essa é a cruz que Jesus me deu. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Deus não dá nada pesado que nós não possa carregar. Porque Ele mesmo disse no que eu falei: fardo suave e fácil de carregar. Oh, aleluia. Se desfaça do teu fardo hoje. Se desfaça do teu fardo. Se desfaça do teu fardo de mão. Se desfaça do teu fardo de mão. Fecha teus olhos. Não espere pelo meu clamor. Fale como Jacó. Fale como cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, e Deus ouviu o seu clamor. Espírito Santo, todo fardo pesado que durante toda a nossa caminhada se tornou pesado e sobrecarregou